Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio aqui destes conteúdos da Vou Poupar com a Luísa Sequeira. Hoje temos um tema quente, não é? Que é um tema que levanta sempre muitas dúvidas, que é o tema do IVA, relacionado aqui com a parte imobiliária. E que nós, como nós estávamos aqui a falar um bocadinho antes em off para fazer aqui o aquecimento, é um tema que levanta sempre imensas dúvidas, e depois a história da isenção, não isenção, ou se posso recuperar ou se não posso, e depois em cima disso o tema da autoliquidação, que é aquela, chegamos a cereja em cima do bolo no âmbito do IVA aqui para o imobiliário, que é uma coisa que, pronto, causa sempre imensas dúvidas, o que é natural, porque também não é um tema fácil, nem é um tema que seja, digamos assim, democrático, no sentido de que se aplica a tudo, não é? Só se Exato. aplica aqui uma coisa muito específica, também se aplica a outras coisas que não interessam para aqui agora, mas no caso do imobiliário tem a ver com as obras. Luísa, tu preparaste aí uma apresentação, brilhante como sempre, vais agora falar É um só para bocadinho ser o sobre... nosso guião. É só para Eu ser o acho que é nosso mais tema. fácil e Sim, para quem claro que está a sim. ver. Claro que sim. É Vais só, partilhar aí o ecrã connosco e nós depois vamos seguir aqui o nosso guião, e vamos abordar aqui alguns temas, começando pelos temas mais, ou seja, por um enquadramento um bocadinho mais simples, e depois podemos aprofundar aqui ou ali, conforme também a tua experiência e aquilo, as questões que te vão colocando a ti, e depois aquelas que me vão colocando a mim e a nós, na minha equipa também. E é por aí. Portanto, hoje vamos falar do IVA, que é sempre um tema espetacular para falar. Vamos lá. Portanto, quem nos estiver a ver, preparar aí a taça de vinho à semelhança da outra sessão. Porque isto só mesmo às vezes com um extra para percebermos. Mas uma taça, não são 3 ou 4 só. Exato, só uma. Porque não interessa senão, o tamanho, desde que seja uma, está tudo bem. Exato. Então vamos lá, escolhemos este. Também porque é que escolhemos este tema? Porque dentro das áreas que nós acompanhamos aqui do imobiliário, é sempre um daqueles que mais dúvidas gera, também por parte dos clientes, aqueles que já estão mais consciencializados, e os que não estão, que estão a entrar neste universo agora pela primeira vez, têm que começar a ficar, porque se não souberem aqui pelo menos as regras básicas, acabam por também estar a calcular um bocadinho aquilo que é as margens do negócio de forma enviesada, não é? Então, o tema nós trouxemos não porque nós achamos que e queremos falar disto, é porque realmente é algo que tem gerado muitas dúvidas, e temos que começar a conseguir consciencializar um bocadinho também as pessoas que estão nesta área do imobiliário para esta temática. E porquê? Porque ela depois pode ter consequências do ponto de vista de tesouraria, do ponto de vista de apuramento de margem líquida do negócio. Então, resolvemos trazê-la e vamos tentar aqui explicá-la de uma forma simples, sem grandes floreados, sempre com a legislação de base, para vocês também depois conseguirem agarrar nela e junto de quem vocês têm apoio na área fiscal, conseguirem também levar os artigos, porque as conversas de café, às vezes, os termos utilizados não são termos fiscais, e quando vocês levam isto para o vosso contabilista, fiscalista, quem vos dá apoio, a pessoa às vezes nem sabe o que é que vocês estão a falar, não é? Então, também trazemos aqui a base legal e fiscal para dar uma ajuda. Então, é isso. O tema aqui, isenção de IVA, que é aquilo que caracteriza este tipo de atividade, a atividade de compra e venda de imóveis, de arrendamento, normalmente é uma atividade que está isenta de IVA, e que a olhos nus pode parecer assim espetacular, um espetáculo, não é? Que bom, agora não tenho IVA na minha operação. No entanto, temos aqui o reverso da medalha quando tentamos recuperar a IVA das despesas que temos com estas atividades. Então, resolvemos aqui trazer este tema desta forma. Mas antes de irmos à atividade imobiliária, explicar aqui um bocadinho às pessoas como é que funciona o IVA, não é? Como é que funciona numa atividade dita sem isenções. Normal, vá. Aqui o exemplo que eu trouxe é um exemplo muito simples de uma empresa que presta serviços. Portanto, normalmente nas prestações de serviços, tirando aqui algumas exceções que também estão previstas no artigo 9º do Código do IVA, mas uma empresa que presta serviços de consultoria a uma outra empresa vai cobrar aqui pelo seu serviço o valor base de 3.000 euros e tem IVA à taxa normal. Isto, lá está, falando aqui de uma atividade de consultoria. Não vou falar de atividades que estão isentas.
ok? Temos então os 23%. Então, ela quando fatura ao cliente, ela vai faturar 3.000 euros mais IVA, 3.690 euros. E nesta operação, aquilo que é o rendimento da empresa são os 3.000 euros. O IVA, a empresa vai ter que o entregar ao Estado porque é um mero portador do imposto. O IVA não é para ela. Então, até estava aqui a comentar com o Marco, antes de iniciarmos aqui a nossa sessão, que já existem, pelo menos daquilo que tem sido a nossa experiência, já muitos clientes estão conscientes para esta parte. Daquilo que recebem, tiram sempre para o lado o IVA que estão a receber, porque entendem já que o IVA não lhe pertence à atividade. Claro. Mais cedo ou mais tarde, mensalmente ou trimestralmente, vão ter que o entregar ao Estado. Pode ser por inteiro, se não tiverem despesas, ou poderá ser um saldo com base nas despesas. Então, esta empresa A prestou serviços, cobrou IVA e contratou serviços à empresa C no valor de 1.000 euros, também pagou IVA à taxa de 23%, portanto, tem aqui um custo desta operação de 1.230 euros total, não é? Mas o custo real para efeitos do negócio são os 1.000 euros, sendo que a parcela do IVA vai entrar aqui para estas contas. E quando nós prestamos serviços, quando é algo da nossa atividade, nós liquidamos IVA nas nossas faturas. Quando temos as despesas, nós temos direito à dedução desse IVA. Temos IVA dedutível, é assim que se designa. É isso mesmo. E como é que isto é apurado no final de cada mês ou no final de cada trimestre, consoante o regime em que a vossa empresa ou a vossa atividade particular esteja? Fazemos uma diferença. Basicamente, o IVA liquidado, ao IVA liquidado, subtraímos o IVA dedutível. Portanto, nesta operação aqui, teríamos 430 euros a entregar ao Estado. Se a pessoa colocou de lado os 690 euros, melhor, não é? Tem lá um bolinho um pouco maior. Quando apura no final, já tem aquilo numa conta separada e tem o valor pronto a ser pago ao Estado. Que isto é muito importante porque as empresas e as pessoas que não percebem esta dinâmica podem estar a considerar que todo o valor que elas recebem da sua faturação é para elas e usam na atividade e têm a despesa e gastam, e depois chega à altura do pagamento do IVA e podem não ter, a nível de tesouraria, o valor para fazer o pagamento. E Exatamente. aqui não há perdão, não é? Aqui é uma diferença muito, muito significativa, sublinhando o que tu estás a dizer, e está tudo ótimo, está tudo otimamente apresentado. Portanto, para quem não percebe, se não ficar a perceber com esta explicação e com este esquema, dificilmente vai perceber em qualquer outra explicação. Mas a verdade é que o que acontece é a diferença aqui entre recebimento e receita, digamos assim. A receita da empresa são 3.000, é aquilo que a empresa cobrou e é aquilo que a empresa recebe, que é seu. Mas o recebimento é 3.690. É exatamente igual o raciocínio, mas invertido, quando eu pago 1.230, mas na realidade o custo não é 1.230, são 1.200, são 1.000 euros. Portanto, os 230, como tu explicaste bem, vão ficar ali de lado, como os 690 vão ficar de lado, quer dizer, isto na prática ficar de lado, ou seja, formalmente ficam sempre de lado, porque aquele apuramento tem que se fazer ao Estado, que é os tais 430. Como tu dizias, há quem tenha essa mecânica de pôr esse dinheiro de lado, há quem não tenha, mas isso já é uma questão de escolha de cada um. Agora, a verdade é que eu tenho 690 euros na minha conta e eu paguei 230 euros ao meu fornecedor, e a verdade é que, perante o Estado, eu tenho que acertar essas contas, independentemente de ter posto o dinheiro de lado ou não, mas tenho que ter o dinheiro, porque é assim, pronto, isto só também para dar essa nota, num caso de uma atividade, porque há muita gente que investe em imobiliário, mas também tem negócios, e que também saberá isso certamente, mas as multas do IVA são altíssimas, portanto não dá para a malta ter a tentação de se financiar no IVA em termos de tesouraria, porque é uma loucura, nem vale a pena pensar nas hipóteses. Não, e aqui a questão é, se a pessoa não estiver familiarizada com esta dinâmica, nem sequer pensar nessa opção de financiamento com o IVA, não é? Porque vai correr mal. E nós estamos a falar no universo empresarial. Claro que a nível particular, quando nós compramos coisas no nosso dia-a-dia, por exemplo, comprei um computador, o custo do computador para mim em particular são os 1.230, porque o consumidor final não entrega ao IVA ao Estado. Nós estamos a Quando falar... vamos ao supermercado, não é? Compramos as coisas com o IVA incluído. Exatamente, ou seja... Não interessa sequer o valor do IVA, na verdade, que se um quilo de maçãs custar 1,40€, é 1,40€. Mas isto tem IVA, nesse caso até é 6%, porque é um bem alimentar.
Mas a mim interessa-me pouco a questão do IVA. É o valor Sim. final, está tudo bem. Aqui é negócio, ou seja, Aqui aqui falamos de negócio, exatamente. Claro que sim. Falamos de negócio e quando falamos de negócio temos que ter esta dinâmica e este mecanismo bem encaixado, precisamente para percebermos aquilo que estava a dizer inicialmente, qual é que é a margem real do meu negócio. E eu não posso calcular a minha margem com base no valor total que eu cobro ao cliente, porque no caso do IVA, as empresas e as pessoas que têm atividade, que praticam uma atividade profissional, mesmo a nível particular, e têm a categoria B aberta e tudo mais, nós somos portadores deste imposto. Nós basicamente somos os agentes cobradores do Estado nas nossas atividades. Não, mas é mesmo isso, é mesmo isso. Cada um que compra e que vende, ou seja, isto é um ciclo económico, não é? A empresa compra matéria-prima, depois produz, vende o produto, depois o outro presta o serviço, assim, cada um vai fazendo estas contas. Este exemplo que tu dás aqui, que é simples, mas que é exatamente o que acontece, vai acontecendo ao longo da vida das empresas e de cada uma, e de todas as empresas, porque todas faturam umas às outras e todas têm esta conta corrente, digamos assim, de IVA, para pagar ou não pagar, quer dizer, pode acontecer num determinado mês ou trimestre haver isto estar invertido, pode acontecer, quer dizer, não é genericamente, porque às vezes é aquela coisa que também acontece, ei pá, este mês não paguei IVA, não vou pagar IVA, não sei o quê, pá, isso não é bom sinal, porque é sinal que as despesas foram supostamente superiores às receitas, portanto não é assim, à partida bom sinal, pode ter várias, enfim, pode ter várias causas, justificações, pode haver um investimento, pode haver, enfim, pode haver um valor grande. Pode ser porque a atividade que é faturada tem uma taxa mais reduzida e o IVA isso, ou é exportação, ou pronto, há várias hipóteses. Mas pronto, o normal de acontecer é isto que tu estás aqui a apresentar, é tu teres um valor de receitas maior que o valor de despesa e supostamente o IVA, por isso é que se chama imposto sobre o valor acrescentado. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, vou pagar aqueles 430 euros, corresponde, assumindo aqui que a margem era dos 1.000 e os 3.000, corresponde ao IVA da margem. Ou seja, do valor que eu acrescento. Neste caso, a empresa acrescentou. Por isso é que se chama imposto sobre o valor acrescentado. Exatamente. Portanto, aqui de uma forma simples, empresas que tenham atividades sem isenções, portanto, praticam uma atividade que não está isenta, ao abrigo do artigo 9º ou mesmo ao abrigo do artigo 53, que é outro artigo do Código do IVA, não estando aqui em nenhum destes artigos, isto será uma operação normal e é assim que funciona o IVA. Exatamente. Não é? Agora, no caso das operações imobiliárias, que é o que vamos falar hoje, normalmente essas operações estão isentas de IVA, regra geral, porque a regra geral, no caso das operações imobiliárias, é a isenção. No caso desta empresa, por exemplo, que falei aqui, da prestação de serviços de consultoria, a regra geral é o regime de estar enquadrado no regime de IVA, à taxa normal. No caso das operações imobiliárias, o regime regra para estas operações é a isenção. E onde é que isto está no Código? Está espelhado no artigo 9º, principalmente nestas duas alíneas, na 29 e na 30, e isto também já aconteceu a pessoas que acabam por ir à legislação à procura e dizem, Luísa, mas eu não encontrei o tema da compra e venda, pois, porque às vezes não está assim escrito desta forma na legislação. Pois, porque é a questão da associação IMT. Temos este número 30 que fala das operações que são sujeitas a IMT. Ou seja, para não haver aqui também uma duplicação de imposto, não é? Incidir na base do mesmo mesma atividade. Que há algumas. Que existem algumas, exatamente. Nós temos, o nosso regime faz catadupa de impostos, é verdade. Mas aqui no caso do IVA e nestas operações, ele diz mesmo que as operações que são sujeitas a IMT ficam isentas de IVA aqui neste artigo no número 30. E depois no 29 temos a locação de bens imóveis, isto assim, traduzido assim de uma forma mais simples, trata-se do arrendamento, por exemplo. E bem. É isso. Porque, lá está, eu percebo que o código e a legislação não são fáceis de interpretar, porque muitas vezes também os nomes e as expressões que estão lá não são aquelas que nós correntemente utilizamos, não é? Então também o nosso trabalho é aqui um pouco este, traduzir. É desconstruir, traduzir, e basicamente, tanto se nós formos ao código do IVA à procura de atividades de compra e venda de imóveis e de arrendamento, vamos encontrar estas expressões no 29 e no 30. Portanto, a isenção em IVA destas atividades, ela trata-se de uma isenção incompleta. O que é que isto significa? Que é que normalmente também aparece nos artigos que encontramos no Google e tudo mais, que estas atividades não permitem que se deduza IVA nas despesas que estão associadas à prática destas atividades. Porquê? Porque eu também, quando faturo,
uma renda de um imóvel ou uma venda de um imóvel, de um bem, de um imobiliário, eu faturo sem IVA. Claro, não Logo, adiciona. trata-se de uma isenção incompleta. Se eu não liquido na minha operação de venda, então também não posso deduzir quando tenho as despesas. Mas atenção aqui, trata-se de não poder deduzir. E quando eu tenho empresas que têm atividade mista, que foi o que falámos há pouco, ter atividade mista é ter dentro da mesma empresa um objeto social e códigos de atividade económica que dizem que eu pratico atividades, por exemplo, de compra e venda de imóveis, que é uma atividade isenta, e pratico atividades de alojamento local. E é uma atividade que é sujeita à IVA. Portanto, isto são atividades mistas dentro de uma empresa. Mas também referir uma coisa importante, que eu acho que isto também deve acontecer, que é os clientes dizerem assim, Luísa, mas eu no meu objeto social eu tenho lá a atividade de alojamento local, ou tenho uma atividade de consultoria. Então, só pelo facto de ter no objeto social, Não, não quer dizer... Tem que haver atividade. Tem que haver mesmo atividade, eu tenho que estar a prestar essa atividade. Porque hoje em dia também acontece muito as pessoas, quando vão constituir uma sociedade, meterem um objeto social muito grande, porque já sabem que vão querer praticar muitas atividades ao longo do tempo e deixam logo isso previsto no objeto social, mas depois não começam logo a praticar todas essas atividades no primeiro ano. Vão começando. Sim. Então, isso também não é só pelo facto de estar previsto num objeto social que eu tenho atividade mista. Não, eu tenho mesmo que praticar. Quando começar a exercer, sim. Mas aí fazer um alerta também importante, que é importante também para nós, neste caso, que estamos, enfim, que fazemos a assessoria destas áreas, é importante as pessoas perceberem que quando efetivamente começam a fazer essa atividade, têm que comunicar isso. E porquê é que têm que comunicar? Ou seja, têm que comunicar às finanças essa questão. Portanto, no limite, têm que nos comunicar a nós, não é? Sim. A questão é, quando fazes só atividade, neste caso, vamos supor que a empresa tem lá no objeto social, mas quando efetivamente passas a fazer essa atividade, tu tens que alterar o teu cadastro fiscal, porque o teu cadastro fiscal naquele momento está com isenção só, 100%. Exatamente. Se tu fizeres andar, imagina, no primeiro ano só fazes compra e venda de imóveis, ou só fazes arrendamento, pronto, whatever, não interessa. Ou só fazes arrendamento e compra e venda de imóveis, porque é tudo isento, está tudo bem. Tens duas atividades, mas são as duas isentas, portanto não tens que fazer nada. Mas se eventualmente, no ano que vem, diz assim, olha, eu até vou fazer aqui uma atividade de consultoria ou de compra e venda de outra coisa qualquer, de produtos, seja do que for, ou vou fazer qualquer coisa que tenha IVA, que entre naquela questão normal, ou alojamento local, no fundo tem a ver aqui também com a parte imobiliária, mas que é uma atividade turística. O que é que tem que se fazer? E este alerta é importante. Nós, pelo menos no nosso caso aqui no W, recebemos muitos clientes que têm este problema, que é não ter o cadastro devidamente atualizado em relação àquilo que depois estão a fazer. É um problema que volta e meia acontece. E, portanto, é importante alertar que se efetivamente no mesmo veículo, na mesma empresa, quiserem fazer duas atividades, ou duas ou mais, mas atividades que tenham, tenham este regime, digamos assim, de isenção de IVA, que seja a compra e venda ou a locação de imóveis, o arrendamento, e depois querem no mesmo veículo fazer outra atividade qualquer, por exemplo, o alojamento local, nós temos que atualizar o cadastro das finanças, portanto temos que fazer uma alteração àquilo que está na empresa para que a coisa fique correta e para que isto bata tudo certo, porque senão a coisa não está, a bota não bate com a perdigota, porque eu estar a fazer regime misto, mas depois na realidade nas finanças não tenho regime misto, isso não vai correr bem. Não vai correr bem. Deixar e lá está. É importante, acima de tudo, haver aqui esta comunicação e também entre a pessoa que gera o negócio e a parte da assessoria fiscal e contabilística, tem que haver esta comunicação. Sim. Porque senão não vai correr bem e o cadastro fiscal não está atualizado com base naquilo que é a atividade mesmo praticada pela empresa. Não, é uma nota importante ficar aqui, é um bocadinho o nosso papel também, que é alertar para essa questão, porque às vezes a pessoa aí sim, o empresário ou o empreendedor, o investidor, nem sabe disso, nem sabe que tem que comunicar coisa nenhuma. Pronto. Portanto, convém, pelo menos quem vai ver, as 3 ou 4 pessoas que vão ver este para além de nós, vamos ser 5, que vão ver este conteúdo, acho que é importante ficarem com essa nota de que se efetivamente quiserem, e também pode acontecer ao contrário, eu posso ter uma empresa que presta serviços, que faz uma atividade qualquer, seja ela qual for, que às vezes essa questão também acontece. Até porque é uma atividade que gera liquidez e que tem
e que é na empresa que no fundo está essa liquidez do valor fixo que tem disponível para investir e adicionar-se na mesma empresa uma atividade de compra e venda de imóveis, por exemplo. E também acontece isso. E, portanto, quando se faz essa alteração, ou seja, quando se passa a ter essa atividade, de facto, temos que entrar aqui para efeitos de IVA no tal regime misto. Pronto, depois Exatamente. tem um ou outro impacto que a gente depois mais à frente vai falar. Já falamos. Mas pronto, para perceber aqui a diferença entre isto que aqui está, que a Luísa aqui está a apresentar, que é arrendamento ou compra e venda de imóveis, ou as duas coisas ao mesmo tempo, de facto, é esta isenção incompleta e depois, já vamos depois explicar porque é que é incompleta. Mas é uma isenção, portanto não permite eu recuperar o IVA das minhas despesas, mas eu também não cobro o IVA quando vendo um imóvel ou quando cobro uma renda. No outro exemplo atrás era normal. E portanto, o que é que podemos ter? No fundo é isto. Quando dizemos que é regime misto, é na mesma empresa temos as duas coisas ao mesmo tempo. Pronto. Pronto, aqui nestas atividades, tendo então só atividades que estão isentas, muito resumidamente é isto. O IVA das minhas despesas é um custo. Portanto, é isso que mostra aqui neste exemplo, como é que funciona o IVA então com isenções. Aqui temos novamente o mesmo esquema, mas aqui o que estamos a tratar é uma venda de um imóvel, por exemplo. A empresa A vende à empresa B um imóvel por 100 mil euros, e é 100 mil euros, portanto não é 100 mil euros mais IVA, é os 100 mil euros e nem sequer inclui o IVA. E contratou serviços à empresa C de 30 mil euros mais IVA, neste caso IVA a 23%. Ou seja, ela não liquida IVA com a sua venda, porque é uma atividade que é isenta ao abrigo do artigo 9º, número 30, e também não pode deduzir o IVA destas despesas que teve com a reabilitação do imóvel, por exemplo, sendo que então o IVA que ela vai ter que entregar ao Estado são os 6.900, e o que acontece aqui é o IVA neste caso é considerado um custo. É um custo. Nesta operação. O custo é 36.900, ponto. Exatamente, ou seja, quando calculamos a margem deste negócio, por exemplo, partindo do princípio que estas obras foram aqui para reabilitar este imóvel, se o imóvel tivesse custado 50 mil euros à empresa A, nós teríamos que considerar o custo todo dos 36.900 na conta, portanto... Então seriam 86.900 o custo e a margem do negócio seria a diferença entre os 100 e os 86.900. Exatamente, ou seja, temos que considerar o IVA. Situação que não acontece quando a atividade não tem isenções, onde aí sim a margem é calculada com base nos valores sem o IVA, portanto os valores antes desse imposto, não é? Não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa. Não, quero só dizer aqui uma coisa, só para ficar claro, portanto a questão do IVA entregar ao Estado, na verdade a empresa A, enquanto isenta, não entrega IVA ao Estado, porque quem entregou esse IVA foi a empresa que passou a fatura. Foi a empresa, sim. Não, porque às vezes pode dar a ideia, nesta operação, que a empresa A teria que entregar IVA ao Estado. Não tem que entregar, quer dizer, tem que entregar indiretamente, na verdade, porque está a pagar o IVA à empresa C e a empresa C depois é que paga. Ou seja, não há aqui, digamos assim, na prática, o que acontece? A empresa A, se tiver só operações de compra e venda de imóveis, por exemplo, não tem que entregar declarações de IVA, na prática, não tem que fazer contas com o IVA, com o Estado em termos de IVA, isso não tem. Indiretamente está a pagar o IVA e tem que, estes 6.900 tem de facto que não os entrega ao Estado, entrega-os ao fornecedor, por sua vez o entrega ao Estado. Mas não há aqui uma conta corrente. É a única coisa que eu acho que era importante aqui esclarecer. Do resto é exatamente o que tu disseste, 50 mil, se fosse 50 mil de compra do imóvel, mais os 30, mais IVA, neste caso 36.900, portanto... É exatamente isso, está tudo correto. 86.900 teria que ser essa a base do nosso custo. Aqui, se calhar, em vez de estar e vai entregar ao Estado, porque estamos a partir do princípio que isto é tudo no âmbito da empresa A, seria e vai entregar à empresa C, que por sua vez, na sua operação, entregaria esse IVA ao Estado. Pronto, aqui é como tu disseste e bem, não existe também esta vantagem, se quisermos enumerar algumas vantagens pelo facto de estar isento, é que eu também não tenho a obrigação de fazer a entrega das declarações do IVA, porque não tenho esta conta corrente. Portanto, não tenho tanto que me preocupar com a parte do saldo do IVA. Tenho sim que me preocupar quando faço a conta à minha margem, considerar que... Mas aí é que tenho que me preocupar porque vai entrar na margem. É que no fundo funciona um bocadinho como este tipo de empresa, uma empresa que seja 100% de compra e venda de imóveis, por exemplo, seja 100% isenta, isto acontece nas outras atividades, mas neste caso, nesta atividade que estamos aqui a falar, funciona um bocadinho, a lógica do IVA aqui é quase como a mesma lógica de um consumidor final, ou seja, o custo que eu tenho é o custo
que é o total da fatura, acabou, é esse valor que eu tenho que pagar e é nessa base que eu tenho que fazer a tal conta ali dos 36.900, é o meu custo é 36.900, portanto nem vale a pena estar-me a preocupar com a questão de mas este IVA vou ou não, não vale. Há depois outras questões também podemos abordar um bocadinho mais à frente, que é, eventualmente, em determinadas situações, há a possibilidade da taxa de imposto não ser de 23% e ser 6%. E porquê é que isto é relevante? Já vamos explicar em que situações é que acontece, mas porquê é que isto é relevante? Acho que toda a gente já percebeu porque é que é relevante neste tipo de negócio. É porque, obviamente, se a empresa, por exemplo, a empresa A, em vez de pagar 23, pagasse 6, a verdade é que a margem do negócio seria maior, porque é assim, tem menos custo, ou teria menos custo, 30%, desculpem, 30 mil euros mais 6% é menor do que 30 mil euros mais 23. Mas isto depois já lá vamos, mas só para que estávamos a falar na questão da margem, portanto aqui o IVA, se puder ser taxa reduzida, tem uma especial relevância, porque efetivamente eu tenho menos custo e portanto tenho mais margem no negócio. Daí a história, depois de termos falar isso, tem a ver com as ARUs, pronto, mas já lá vamos. Era só para. Pronto, aqui temos mecânica, acho que para já está tudo está claro. A diferença entre poder deduzir o IVA e não poder deduzir o IVA, acho que está tudo bem, está tudo impecável. E isto prende-se com. Eu aqui coloquei o exemplo da contratação de serviços, mas isto vai para outros patamares, nomeadamente quando. E é uma coisa que eu ouço muito, e provavelmente vocês também Marco, que é o empresário agora quer comprar uma viatura elétrica, não é? E nós acabamos por ser um pouco bombardeados também nos mídia e tudo aquilo que sai de incentivo à compra dos elétricos ou dos híbridos, que pode ter dedução do IVA a 100% e tudo mais. Só que, lá está, muita atenção a empresas que têm este tipo de atividade, porque essa dedução do IVA aqui não vai ser possível. Porquê? Porque se a empresa só praticar atividades isentas, o IVA também da viatura elétrica que ela está a comprar, ou híbrida... Como qualquer outro IVA. O quê? Como qualquer outro IVA. Como qualquer outro IVA, nesta mas atividade isto funciona... Isto funciona, que isso funciona muito como argumento de venda para quem está a vender o carro. Claro que depois não vai explicar se... eu percebo a lógica, pronto, mas é preciso clarificar, e tu estás a dar esse exemplo e muito bem, que depois isso não se aplica igual a toda a gente, ou seja, na tua empresa, numa empresa que tenha regime normal, está tudo bem, mas nesta empresa A, deste exemplo que tu estás aqui a dar, por exemplo, que é, se só vende imóveis, ela não pode recuperar o IVA de nada. Exatamente. Nada. E quem diz a venda de imóveis, estou-me a lembrar também de empresas que nós tratamos, que são empresas que têm mais do que uma atividade, mas são todas isentas ao abrigo do artigo 9º, que é, por exemplo, a prática de atos médicos e a compra e venda de imóveis. São duas atividades que estão completamente isentas ao abrigo do artigo 9º, e mesmo que eu compre a viatura, aqui não há possibilidade também de recuperar. Por isso, sim, é um excelente argumento de venda e percebo. No entanto, a pessoa que também está a ouvir esse argumento de venda tem que ter esta noção e se calhar fazer aqui a triagem. Será que isto se aplica à minha atividade, à minha empresa ou não? E a pergunta que tem que fazer é: tenho IVA, a minha atividade é completamente isenta de IVA, ou é IVA misto, ou é uma atividade normal? Se for uma atividade normal, sim, consegue recuperar o IVA da viatura. Eu falo da viatura porquê? Porque a viatura tem um valor significativo, não é? Sim, não, e é um exemplo bom, porque é um exemplo que toda a gente está familiarizado, não é? E cada vez mais, porque cada vez mais há carros elétricos, híbridos e não sei o quê. Eu agora podia complicar isto um bocadinho. Podia complicar. Vou complicar, mas depois recuo logo. Pronto, a gente depois pode falar nisto outra sessão, que é, vamos imaginar que tu tens uma empresa de regime misto. Tens, por exemplo, compra e venda de imóveis e tens alojamento local, para não sair aqui do âmbito... Alojamento local. E vamos imaginar que tu compras um carro elétrico. Ok? Compras um carro elétrico e a pergunta... Estamos a falar de uma empresa de regime misto, cadastro, tudo certinho, não sei o quê. E tu compras um carro elétrico. Qual é a pergunta que as pessoas vão fazer? Mas eu tenho uma atividade com IVA e coisa, agora como é que é? Deduz o IVA do carro ou não? Sim, é logo a pergunta que fazem. É logo a pergunta. Então, mas eu tenho esta atividade de coisa assim, pois, mas o carro é usado mas o carro é usado para as duas. Eu tanto vou ver um imóvel para comprar, como vou ver um imóvel para pôr em AL. Como é que isto se divide? Como é que isto se faz? É a pergunta que as pessoas fazem, não é? Eu posso dizer tudo. Não, eu digo que o carro é só para alojamento local. Pois isso não convém, porque não convém, ou seja, não faz sentido. De justificar, sim. E é uma coisa que não faz sentido, é isso que eu digo aos clientes, que é,
há despesas e há aquisições que nós fazemos que nós conseguimos separar e dizer que isto é só para a prática de uma atividade e isto é só para a prática de outra. Mas O caso da um viatura é carro não. muito difícil, não é? Um E carro é muito principalmente difícil. quando falamos de viatura e atividades de compra e venda de imóveis e alojamento local. É muito difícil eu dizer que então, nos dias que eu vou ver imóveis para alojamento local eu levo a viatura e nos outros dias que eu vou ver para fazer prospecção de compra e venda não levo. Não funciona assim, não é? O legislador, e mesmo em caso de inspeção, as pessoas que vêm inspecionar não são máquinas, são pessoas. Por isso, Ainda, não são máquinas ainda. ainda. Elas também não fazem, pronto, conseguem facilmente perceber o que é uma justificação que é válida e a que não é. E nesse caso também existe a possibilidade de deduzir parte do IVA, não é? Consoante também a expressão da atividade que cada atividade tem. Pronto. E aí falamos de outro tipo de regime, ou seja, acho que aqui não temos que também ficar sem isenção nenhuma deste tipo de IVA, porque temos atividades que beneficiam, elas podem ser apuradas com base na faturação, no volume da atividade de cada uma percentagem, e deduz-se uma percentagem e não a totalidade. Pronto. É isso. Tem a ver com base no volume, ou seja, no fundo, porque essa pergunta surge volta e meia, é com base no peso relativo que cada atividade tem no total. Vamos imaginar que em vender imóveis, a venda de imóveis na minha empresa representava 80% e o alojamento local 20%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nesse tipo de despesa comum, no caso a viatura, ou no caso de uma fatura de assessoria, olha, contabilística ou fiscal, ou de um advogado, ou do que for, que aí não se consegue dividir, não é? Porque é uma coisa que tu não acompanhas um cliente, não fazes a contabilidade só do alojamento local ou só que fazes tudo. Portanto, aí a tua fatura também tem que ser dividida nessa lógica e o carro, a lógica é a mesma. E, portanto, nesse caso, o exemplo que eu estava a dar, 80-20, o que é que acontece? Seria um exemplo em que o carro, ou seja, 20% do IVA do carro seria dedutível e 80% do IVA do carro não seria dedutível. Pronto, isto simplificando, era basicamente esta a questão. Mas pronto, já compliquei o suficiente nesta parte da percentagem e tal e coisa, porque isto pronto. Não, eu acho que é extremamente importante. Por acaso eu tinha posto isso aqui nos slides, mas é uma questão perfeitamente válida e é frequente apanharmos. E que acontece, exatamente. Ou seja, sendo uma empresa só de investimento imobiliário, só de compra e venda, para simplificar ainda mais, é exatamente o que está aqui, tudo bem. Quando juntamos duas atividades no mesmo veículo, a coisa, aqui veículo, não estou a referir o carro, estou a referir a empresa. Na mesma empresa, a coisa pode-se complicar aqui um bocadinho e, portanto, é preciso perceber que, por facto de eu ter uma atividade, e até indo um bocadinho atrás, aquilo que estavas a dizer também é muito importante, que é, mas eu tenho o CAI, tenho não sei o quê, está bem, mas a atividade tem que existir, até porque, no limite, por esta regra de porcentagem, o exemplo que eu estava a dar, está lá no CAI, mas quer dizer, se eu naquele ano tenho 100% em venda de imóveis e tenho 0 nas outras atividades com o IVA, portanto é exatamente isso que se vai aplicar. É uma regra matemática tão pura como isto. Independentemente de ter o CAI ou não ter o CAI, é isto que vai acontecer, porque o ponto é aquilo que está a acontecer na verdade. E a faturação, neste caso a receita que existe e a fonte dessa receita. É tão simples como isso. Portanto, o facto de ter CAI ou não ter, isso é basicamente... Até para efeitos fiscais, no limite até pode acontecer ao contrário, que é que eu ter essa atividade e não ter o CAI. Está incorreto? Está. Mas do ponto de vista prático, de facto, tem essa atividade. Portanto, do ponto de vista fiscal, é mais relevante isso do que ter lá o CAI e não fazer nada. Exatamente, sim. É um excelente ponto também. Pronto, aqui neste exemplo simples, é título de conclusão, e falando novamente da margem do negócio, no apuramento dessa margem devo incluir o IVA de todas as despesas, porque o IVA representa um custo, ou seja, no custo que eu tenho da minha operação, todo o gasto que eu tenho, toda a saída do dinheiro para pagar ao fornecedor é custo daquela operação. O IVA não entra. Agora, para complicar, o que é que eu trouxe? A renúncia. O regime da renúncia à isenção. Ainda bem que não sou só eu que complico. É possível, ou seja, eu posso ter atividades de locação de bens imóveis e de compra e venda de imóveis e posso decidir afastar esta isenção. Mas atenção, para quem já está a esfregar as mãos, atenção que é preciso fazer bem as contas e é preciso também cumprir aqui alguns critérios que eu não vou aprofundá-los todos, deixei só aqui a legislação de base, até porque eles são deles e são vários, não vale a pena estarmos a falar aqui disso. A chamada de atenção que eu quero fazer é, precisamente para este artigo 12º do Código do IVA, o número 4 e o número 5 prevêem que o gerente, o administrador, os sócios decidam que querem afastar a isenção, querem que a atividade de compra e venda ou de arrendamento inclua IVA. No entanto,
há condições a cumprir. Eu deixo aqui o decreto-lei e o ofício circular depois para vocês também poderem agarrar, não que vão vocês descortiná-lo, mas levar a quem vos dá apoio. Mas antes de levarem isto a quem vos dá apoio, perceberem como é que depois têm que fazer aqui as vossas contas, que é, no mesmo exemplo, se vocês vendem e têm anunciado um imóvel por 100.000 euros, significa que esse valor à partida já inclui o IVA, porque senão a pessoa que está a comprar, quando vê o anúncio e vê o valor do imóvel, nós quando vemos imóveis à venda, regra geral, nós estamos habituados, o comum é aquele valor estar lá, é o valor final, a menos que diga lá numa linha, num asteriscozinho, que diga acresce IVA à taxa legal em vigor, não é? Isto não é comum acontecer na compra e venda de imóveis. Não, nos imóveis não é de todo comum. Aliás, na verdade, a nível geral, tu quando dás um preço para o consumidor final, digamos assim, é o preço com o IVA. Ou seja, lá está, volto ao exemplo do supermercado, toda a gente vai ao supermercado. A gente vai ao supermercado, eu compro 1 quilo de maçãs, 1 quilo de peixe, fruta, pá, o que for, que tiver lá bolachas, o valor está lá, o preço, e de facto está lá, o IVA está lá metido dentro. Portanto, na mesma coisa, se eu estou a ver um anúncio no Idealista, ou passa publicidade, ou noutra plataforma qualquer, não interessa, estou a ver o valor, está lá, 100.000 euros por um imóvel. Quer dizer, não passa para a cabeça que a seguir eu vá para comprar o imóvel, chego à escritura e digo, não, falta aqui o IVA ainda. Assim, pá, não, isto não, mas qual IVA? Isto é o valor, é os 100.000, mas porquê é que eu tenho que pagar? Exatamente. Portanto, aqui, neste exemplo, eu estou a acrescer o IVA, mas se o vosso anúncio for 100.000 euros, vocês não acrescem, vocês têm que retirar. Ou seja, se num anúncio eu tenho 100.000 euros mais IVA, significa que, mesmo quando eu vou calcular a minha margem daquele negócio, então eu tenho que calcular como o meu valor de venda, não os 100, mas os 100 menos o IVA, que são cerca de 81.300 euros. Ou seja, a margem do negócio vai ser influenciada. Por isso, muita atenção também a quem pensa logo que afastar o regime de isenção pode ser excelente e espetacular. Não, porque isso vai mexer também com o valor do imóvel, não é? E vai mexer também com a margem do negócio. Das duas, vocês cobram mais caro e sabemos que o mercado imobiliário, ele regula-se, não é? Mas também não sobe aqui 23%, sim, mas 23%. Só porque eu agora tenho uma atividade com IVA, não é? Não é assim que funciona. Muita atenção também quando vão fazer estas contas e percebem qual é que vai ser a margem final do negócio, porque podem estar a fazer isto de forma errada. E eu trouxe mesmo aqui o exemplo com os 100.000 euros mais IVA para vocês perceberem que estamos a falar de um incremento ao preço e não manter todas as condições. No limite aqui, tenho aqui 2 ou 3 coisas que acho que são importantes dizer. No limite aqui, podia-te tirar fora do mercado, porque assim, ou seja, das duas uma, ou tu que estás a vender, assumes esse custo, digamos assim, e vai-te baixar a margem, ou então acresces, como tu estás aqui a dizer, e bem, no teu exemplo, metes 23 em cima. Pá, mas isto, para um imóvel de 100.000 euros, custar 100.000 ou 123 é completamente diferente. São 23% a mais. Exatamente. É quase um quarto a mais. É muito, um quarto a mais, não no sentido de um quarto de assoalhada, mas um quarto do valor. Portanto, é muito significativo. Outra coisa que eu acho que também é interessante falarmos neste âmbito, e acho que fizeste muito bem em trazer isto aqui, é isto na prática, pelo menos da minha experiência, também quero ouvir o que é que tu tens a dizer sobre isso, mas isto na prática é uma coisa que muito dificilmente será mais vantajoso. Sim. Eu posso dizer, assim, de repente, e pode-me estar a falhar qualquer coisa, porque há muitas empresas que não passam diretamente por mim, mas não tenho ideia que tenhamos sequer um cliente, investidor imobiliário, que tenha feito renúncia do IVA. Pelo menos investidor, pronto, mas depois há a questão de... Aqui estamos a falar da questão de este tipo de mecanismo de renúncia também funcionará, digamos assim, ou poderá funcionar numa lógica de se tu estiveres a construir para empresas. Sim, isso é diferente. Pavilhões e sei lá, lojas e coisas do género. Pronto, coisas para negócio. Ou seja, se o teu cliente for também empresa. Agora, se for uma coisa, estamos a falar de imóveis habitacionais, isso não faz sentido. A verdade é que acaba por ser, a maior parte dos clientes que eu acompanho são esses, que têm esta parte de compra, reabilitação, venda para consumidor final, ou até mesmo que seja para a empresa, mas a empresa vai fazer revenda ou vai colocar a arrendar. Portanto, tudo atividade... Sim, empresas da mesma lógica. Com isenção de IVA. Isto é muito... Eu nunca vi, mas eu também, nesta área, a minha experiência ainda é reduzida comparada com a tua, Marco,
mas eu nunca vi isto, já A fizemos minha é esta que eu estou a dizer, ou seja, há situações destas em casos de, por exemplo, empresas que fazem edifícios de escritórios e constroem pavilhões pois isso aí é completamente diferente, mas estamos a falar de um campeonato diferente. E aí sim faz sentido haver a renúncia, até porque estamos a falar de custos de construção e de IVAs que podem ser deduzidos e depois, claro, são repercutidos, mas pronto, mas aí estamos a falar, há uma cadeia, digamos assim, de empresas que, no fundo, quem vai utilizar no final do dia são empresas também. Sejam Exatamente. escritórios, sejam lojas, sejam centros comerciais, sejam, pronto, whatever, o que for. Pronto, E nessa aí, lógica, sim. Nesta lógica de construir, reabilitar, revender ou seja, no final do ciclo, quem está lá é alguém privado, particular, que vai comprar a casa e vai viver nessa casa, não, a renúncia não compensa. não é economicamente viável, digamos assim. Não Não faz compensa e sentido. depois também acresce aqui toda a burocracia, não é? Termos as Exatamente. declarações e termos as operações de tesouraria normais a ter em consideração. É Neste isso. exemplo, significava que eu tinha que colocar os tais 23 mil euros de IVA de lado, iria liquidar IVA na minha atividade. Se contratei serviços de 30 mil euros mais IVA, teria aqui os 6.900, portanto teria aquela operação de entregar IVA ao Estado de 16.100 euros. É Mas isso mesmo. atenção, eu quis falar deste regime porque muitas pessoas que começam a trabalhar neste meio veem aqui o facto, a isenção como algo desvantajoso, porque não podem deduzir o IVA das despesas, porque só veem partes negativas. E eu não considero que elas sejam assim tão negativas porque elas simplificam muito o processo do dia a dia. Só o facto de não ter as declarações do IVA, não ter que me preocupar com essa parte de tesouraria, na minha perspectiva, alivia muito a operação Sim. diária. Mas lá está, para quem só vê o lado negativo, então tem aqui o regime de isenção, que pode estudar, mas lá está, O atenção regime da renúncia. o regime de renúncia, assim, à isenção do artigo 12º, mas lá está, fazer bem as contas de onde é que vocês se vão posicionar face ao vosso valor base de venda. Vai a crescer IVA? Ok, podem ficar fora do mercado. Vou tirar IVA, vou baixar a minha margem. Mas pronto, Claro. Ficam todos contentes porque podem reduzir o IVA das despesas. Enfim, está aqui critérios para toda Ele a está gente. aqui agora para quem pronto, quiser fazer as suas contas, digamos assim. Eu acho que é importante fazer contas. Aqui é importante sempre fazer contas, mas neste caso em concreto é muito importante fazer contas, de facto. Exatamente. E antes de chegarem, como acontece muito, chegarem ao contabilista, a quem vos dá assessoria fiscal e dizerem logo que querem mudar porque ouviram alguém que fez e é maravilhoso, têm que ter a consciência do que é que isso tem de impacto e fazer as vossas contas prévias. Porque, no limite, quem vos dá apoio no final só vai dizer: quer mudar, pronto, a decisão é sua, vamos mudar. Mas depois podem ter esta surpresa desagradável porque as vossas margens vão baixar significativamente, porque não dá para nos pormos completamente fora do mercado só a subir preços com base nos 23% de IVA, não é? Porque aqui a atividade de compra e venda, para quem vende, a taxa base é esta. Se estiver nas ilhas é um pouco mais baixa, mas não foge daqui, não é uma atividade que possa ter taxas reduzidas. Por isso, Sim. estaremos a falar disso, de aumentar o valor do mercado dos imóveis em cerca de 1/4 do preço inicial, não é? Sim, não, isso não. Atenção aqui. É o que eu estava-te a dizer, da minha experiência, para este tipo de investimento tendente ao mercado habitacional, não faz sentido. Faz sentido, ou pode fazer sentido, e muitas vezes faz, no tipo de mercado industrial, mercado comercial, pronto, nesse sim. Agora aqui não. Okay. Portanto, olha, daqui desta parte de como é que funciona com as isenções e sem as isenções e quais é que são os artigos, era isto que eu tinha planeado falar e que achei que era importante dar aqui um bocadinho esta fase inicial, quase que ir aqui mesmo à origem de como é que isto se faz, porque eu sinto que há muitas dúvidas com isto. E depois as dúvidas estendem-se, tu falaste bem do tema do IVA a 6%, estende-se para aí, para o empreiteiro, quando nós pedimos o IVA, porque temos direito ao IVA a 6%. Então, se nós percebemos como é que esta lógica funciona, também eu sinto que é mais fácil, pelo menos assim com estes esquemas que eu tenho feito para alguns clientes, depois também as pessoas explicarem, elas próprias entenderem no seu negócio e delas explicarem às pessoas com quem trabalham, principalmente aqui aos empreiteiros, como é que esta lógica do IVA funciona. E não sei se queres falar um bocadinho aqui agora desta parte da possibilidade de termos o IVA a 6% na área da reabilitação. Sim. Acho que é depois, importante eventualmente, também irmos para a autoliquidação. Deixo agora aqui
acho que vou tirar aqui a apresentação e, Então vamos e lá. falamos um pouco sobre isso. Ok, então é assim, acho que sim, acho que é muito importante falarmos primeiro da questão dos 6%, quando é que se aplica, porque também há sempre muito, eu não sei se tu tens essa experiência, provavelmente trazes exatamente igual, que pelo menos nas suas mentoria, isso é uma questão que está sempre em cima da mesa. Ah, mas eu não sei quantos foi ali comprar materiais e coisas, e depois não sei o quê, e pronto, depois é preciso estar a explicar um bocadinho a questão de, ok, vamos lá, em que é que se aplica aos 6%, quando, ou seja, em que situações é que se aplica aos 6%, quem é que pode faturar 6%, portanto, eu acho que era importante falar um bocadinho sobre isso, se quiseres começar por aí, ou seja, primeiro, quando é que se aplica aos 6%, ou quando é que é possível aplicar os 6%, quais é que são, qual é que é o enquadramento, no fundo? Então, o enquadramento dos 6%, ele está também no código do IVA, mas está numa lista, chama-se a lista 1, anexo ao código do IVA, na verba, temos vários números para ali fora, a verba 2.23, que fala da reabilitação de edifícios e de espaços públicos no âmbito de operações que estão delineadas pelos municípios como áreas e zonas de reabilitação urbana. Essas áreas são definidas pelos municípios, como eu disse, e aquilo que eu recomendo sempre aos clientes é perceberem, junto da Câmara Municipal, quais é que são as áreas que estão ativas de momento. Porquê? Porque isto começou por ser muito aplicado nos centros históricos das cidades, no entanto, hoje em dia as áreas estenderam-se e aumentaram, e são cada vez mais as zonas periféricas e não só aquelas centrais que fazem parte destas áreas de reabilitação urbana. E estão constantemente a mudar. A aumentar, neste caso. Portanto, eu costumo consultar logo quando um cliente chega até nós e pergunta o que é que pode ter de benefícios, nós pedimos logo a morada do imóvel, vamos ver ao site da Câmara como é que está definida estas zonas. Muitas câmaras já têm isto público e está nos sites, portanto é cada vez mais frequente nós conseguimos ter esta informação de forma simples, sem ter que ir à Câmara Municipal perguntar, e conseguimos logo perceber se tem ou não tem. Estando localizado numa zona de reabilitação urbana, o imóvel, quem vai reabilitar, e aqui falamos só de reabilitações, portanto a nova construção está fora, está excluída desta verba, as reabilitações de imóveis que depois tenham a finalidade de habitação ou não, porque pode não ser habitacional, o que está na verba 2.23 aplica-se a imóveis que sejam reabilitados, sejam para fins comerciais ou habitacionais. Então aí sim, na operação, na empreitada, pode ser aplicado os 6% de IVA aos materiais e à mão de obra, se isto estiver previsto num contrato de empreitada. Agora... É isso. Isso é muito importante, essa menção. Porquê? Porque as pessoas depois usam o termo da empreitada como lhes dá mais jeito, não é? Claro. Então, se a pessoa contrata... E se for eu a comprar os materiais e não sei o quê? É aquela pergunta. Exatamente. Não, mas eu vou comprar os materiais e depois contrato o pintor e contrato depois o canalizador. Pronto, mas isso aí complica-se tudo, não é? Uma nota importante é que eu posso ter vários contratos de empreitada numa obra, não é? Não preciso de adjudicar tudo a uma só pessoa para ser considerado um contrato de empreitada. Eu posso ter a parte da canalização e da eletricidade com uma pessoa, a parte das pinturas também com outra. O normal é estar numa empresa, mas pode acontecer ter várias a trabalharem na obra e o IVA, portanto, aplica-se nos diferentes contratos de empreitada. Agora, para se aplicar aos materiais, também as pessoas que estão a trabalhar na minha obra têm que ser elas a fornecer os materiais. Isso é muito importante. Não posso ser eu. Eu ia fazer essa pergunta assim, então e se eu comprar os materiais? Quero ver o que é para tu explicares isso. Isso é muito importante. É isso, porque acontece muito, principalmente em pessoas que a atividade ainda não está profissionalizada, ou elas ainda se envolvem muito no negócio, e porque sentem que também poupam algum dinheiro ao ir comprar os materiais. Claro, não é? Porque a pessoa que está a fazer, a pessoa que foi comprar e nos cobra a nós, precisa de colocar a margem dela margem, também, obviamente, do seu negócio, porque é o negócio dela, né? Quer dizer, é o negócio dela, exatamente. Agora, explicar isto mesmo, que se eu for comprar os materiais, eu não posso chegar ali à Brico Dépôt e à Leroy Merlin e dizer que quero 6% porque o meu imóvel está numa zona de reabilitação urbana. Eu posso. Eles vão dizer que não há hipótese. Eu posso tudo. Não há hipótese. Por exemplo, a experiência aqui do Leroy Merlin é que eles dizem, sim, nós aplicamos 6% se formos nós a fazermos a parte da obra. Porque eles também fazem, exatamente. Exatamente. Se for serviço com o material incluído, está tudo bem, eles fazem empreitada, fazem obra, seja
seja o que for, e tu dizes também é importante, pode ser uma parte da obra e depois a outra parte ser outra entidade, digamos assim, outra empresa, outra pessoa a fazer também outra empreitada, um faz empreitada de caixilharia, outro faz empreitada de pintura, de reboco, de o que for, o telhado, epá, o que for. Pronto. Mas tem que ser sempre nessa lógica de só essa pessoa que faz o trabalho, que inclui o material, é que pode, portanto, o empreiteiro ou empreiteiros é que podem faturar com IVA a taxa de 6%, no pressuposto, vamos um bocadinho lá atrás, que o imóvel está dentro de uma zona ARU, que é estas zonas, estas áreas de reabilitação urbana, que estão delimitadas para as câmaras, tu já explicaste. Portanto, tem que ter estes dois requisitos. O imóvel tem que estar dentro dessa área, geográfica, digamos assim. Dois, tem que ser um serviço de integrado com material e tudo, feito por alguém que te vai prestar esse serviço. Não tu comprares o material e tu dizes assim, eu vou ali comprar-me e eu vou pedir que me passem uma fatura por 6%. Pois isso não vai acontecer. Não vai acontecer. As empresas que vendem o material vão se negar a fazer isso e bem, porque realmente na legislação legalmente não é possível. Não podem fazer. Claro. Agora, importante também dizer que se vocês tomarem essa decisão de ir comprar os materiais, não é por isso que deixam de ter direito aos 6% na parte da mão de obra. Têm na mesma. Nos diferentes contratos de empreitada vão ter os 6% aplicados a esses contratos, mas os materiais têm a taxa de IVA normal de 23%. E às vezes pode compensar ser eu a comprar, porque é assim, ou seja, a margem pode ser maior que a diferença do IVA que eu estou a pagar, na verdade. Exatamente, aí a conta é fazer essa conta precisamente. Contas. Se no serviço global, ou seja, eu vou pagar 30 mil euros ao empreiteiro para ele fazer tudo e é 30 mil euros mais 6%, ou retirar aos 30 mil euros aquilo que é os materiais, se for eu a comprar, pago os 23 e fazer essa conta. Eu acho que posso dizer isto que é simples e porque é mesmo só fazer as duas colunas e perceber, e também não esquecer o tempo que as pessoas vão despender a ter que ir comprar os materiais. Claro. Isso esse também serviço deve também tem que ser pago. Não é? Eu pessoalmente, eu prefiro, e das contas que já fiz e com a vida que tenho atualmente, delegar essa parte no empreiteiro, porque depois também o meu custo hora é diferente e é tempo que eu não estou a trabalhar noutra área, não é? E tenho os 6%, principalmente aí nestes imóveis que nós acabamos por conseguir comprar nas zonas de reabilitação urbana, do que estar eu a comprar, porque aquilo que eu estou a ganhar de margem não é assim tão significativo no saldo final. E então já adjudico essa parte. Claro que quem escolhe e a escolha dos materiais é sempre feita em conjunto comigo, mas depois quem vai comprar e tratar dessa parte toda mais operacional e logística é o empreiteiro e eu pago-lhe com os 6% de IVA. Situação diferente. Portanto, tu referiste bem os critérios, tem que estar localizado em zona de reabilitação urbana, e isto está muito claro nesta verba 2.23. Eu refiro a verba porque nós temos muitas pessoas que depois dizem onde é que isto está na legislação, o meu contabilista não aceita isso, o meu empreiteiro acha que não é assim. Pronto, a legislação é esta, não sou eu, Luísa, que estou aqui a inventar nada, nem o Marco, está lá. E depois temos outra verba, que é 2.27, que fala dos imóveis que não estão localizados em área de reabilitação urbana. E para esses existem aqui outras condições, que é só se pode aplicar os 6% à mão de obra e aos materiais, caso os materiais não representem mais do que 20% do valor global da empreitada, que é difícil, não é? E o imóvel tem que ser para fins habitacionais e tem que ter estado habitado, ou seja, o imóvel que eu comprei, que reabilitei, ele previamente teria que estar em arrendamento, eventualmente, ou habitado pela pessoa que me vendeu, e quando eu vou terminar, eu tenho que o colocar no mercado de arrendamento e não pode ser com a finalidade da revenda, ok? Portanto, isto é importante clarificar. Dizer-vos também que é muito difícil, do ponto de vista e eu posso mudar de ideias, ou seja, eu posso comprar um imóvel e a finalidade era o arrendamento e depois decidir revender, ok? Mas atenção depois, em caso de inspeção, como é que vocês justificam estas operações? Porque vocês podem solicitar que o empreiteiro passe aos 6%, mas em caso de inspeção vocês vão ter que justificar que este imóvel que estava fora de uma zona de reabilitação urbana cumpria estes requisitos antes e depois, e porque é que o depois já não se verifica, não é? Esta 2.27 dá aqui margem para as pessoas usarem e abusarem um bocadinho da taxa reduzida, mas depois, se a finalidade não é aquela, em caso de inspeção podem ter que pagar. Pode correr mal.
pode correr mal, pode ter que pagar o IVA da diferença, o empreiteiro também vai ser chamado a ter que corrigir faturas e pronto, e não é interessante. Portanto, atenção. Não é interessante. E tenham cuidado com isso. Não sei se me esqueci aqui de alguma coisa, mas essencialmente... Acho que não. Era a questão dos imóveis, dos 6% na empreitada global, aquela primeira verba que falámos, e depois esta segunda da questão dos... Porque isso também acontece muita vez, que é confundir-se uma verba com a outra. Ou seja, mas não sei o quê, mas eu posso 20, 80, não sei quantos e tal. Não, mas isto se for em ARU não se aplica, mas se for fora da ARU aplica-se. Sendo um imóvel habitacional, com essas condicionantes todas que tu falaste, e bem... Portanto, são coisas diferentes, mas isso gera muita confusão uma coisa com a outra, porque tu vais, lá está, mais uma vez, e eu percebo que gera, é normal, tu vais ao Google, né, metes lá isenção, IVA, não sei o que coisa, e aparecem artigos de um e do outro tema misturados uma coisa com a outra, e depois tu começas, mas isto é só 20%, então, mas só pode ser 20%, então não sei o quê, então, mas eu ouvi dizer que não, não, porque isso é uma coisa, outra coisa é outra coisa, são dois tipos de benefício, entre aspas, ou de redução de taxa, não há aqui isenções, é redução de taxa, que se aplicam em situações diferentes, mas que no fundo vão dar a mesma coisa, que é a taxa ser 6%. Mas o facto, ou seja, a origem dessa redução de taxa são factos diferentes e são coisas diferentes. Mas é natural que gere alguma confusão e isso faz parte. Falaste aí num ponto que é ir ao Google e pesquisar, e hoje em dia já temos que falar de outra coisa, que é ir ao ChatGPT e pesquisar. Também. Se vocês não usarem os termos certos e não contarem a história toda, o ChatGPT vai fazer isto mesmo, que é, vai juntar artigos que existem em todo o mundo digital e vai juntar aquilo tudo e pode-vos estar a dar uma informação errada. Por isso é que eu faço mesmo questão de falar das verbas e das pessoas perceberem exatamente, vamos fazer a due diligence deste imóvel, onde é que ele está localizado, pode ou não pode usar, levantar os riscos de usar, porque eles têm que ser levantados, não podemos achar que andamos aqui a assobiar para o lado e que somos, a autoridade tributária não vai querer saber nada da minha atividade porque eu sou um agente pequeno. Vai cada vez mais a atividade de imobiliário, é uma atividade que está aqui no radar da autoridade tributária e no limite isso pode até nem ser desencadeado pela minha atividade que é pequena. Ela pode ser desencadeada na atividade do empreiteiro, que depois vai tudo por arrasto. Portanto, não se fie naquela questão de eu sou pequeno, nada me chega. Não, a partir do momento em que vocês estão a fazer transações com outras entidades, a inspeção pode ser desencadeada num fornecedor, num cliente e pode ter efeitos e consequências para vocês que são empresas ou até mesmo particulares. Aqui também, eu falei aqui dos particulares porquê? Porque muitas pessoas também, quando ouvem falar disto, pensam que isto só é aplicável para quem faz compra e venda de imóveis ou quem tem atividade. Não. O tema do IVA a 6%, ele é um direito de qualquer pessoa que cumpra estes requisitos, que vá reabilitar o imóvel, que ele se localize numa zona de reabilitação urbana. Eu posso comprar um imóvel para ser a minha habitação própria permanente e tenho direito a que o empreiteiro me passe o IVA, as faturas com 6%, ok? Não é só, isto não se aplica só às empresas e também é algo que muitas pessoas, principalmente o consumidor final, desconhece que o pode fazer. Pronto, e como nós bem sabemos, até caem naquela asneira bem grande, que é considerada fraude fiscal, de não pedir faturas, não é? Não peço fatura, porque não quero pagar o IVA. Isso é porra, porque assim aí a taxa de IVA é zero. É zero. Pronto, mas depois, olha, deixando aqui a taxa de IVA aí é zero, excelente. Mas isso aí nem sequer é muito inteligente, se calhar é o que tu vais dizer, não é? Então eu vou-te deixar dizer, Eu acho que vais dizer a mesma coisa que eu ia dizer, mas pronto, eu vou-te deixar dizer. Isso nem sequer é muito inteligente mais à frente. Porque as pessoas só pensam no curto prazo, não é? Exatamente. Mas a médio e longo prazo, dizer que quem vende um imóvel em categoria G tem 12 anos de despesas com a reabilitação daquele imóvel e de manutenção para poder deduzir essas faturas depois no apuramento da mais-valia. E se formos a fazer as contas ao imposto todo, não é? O IVA no máximo são 23%, sendo que em zona de reabilitação urbana são 6%, o IRS, a taxa mais alta, são 48%. Portanto, eu vou acabar... Ou seja, mesmo que eu declare na categoria G e que seja tributado em metade, que são 24%, é sempre mais caro do que o IVA que eu paguei. Do que o IVA que eu deixei de pagar. Que eu paguei ou pagaria, pronto. Exatamente. Bem, se for 6%, então a diferença é... Se for 23% é 1%. Se for de 6%, a diferença é significativa. Mas é isso, era exatamente isso que eu ia lançar, que é... Ou seja, o facto de eu não ter ali, naquele momento, porreiro e tal, isto é porreiro, a gente não paga e tal. Mas isso depois mais tarde... vai dar mau resultado, porque eu mais tarde, em vez de ter uma mais-valia de X, tenho uma mais-valia de Y que está acima do X, porque entretanto, como naquelas obras gastei ali 50 mil euros e não tenho fatura,
e aquilo depois vai doer, não é? Quando eu vender a casa, mas eu não vou vender a casa nunca. E depois, a vida em 5, 10 anos muda muito. E, portanto, afinal, que eu vou vender? Pronto, então agora, onde é que estão as faturas? Não, em faturas não há. Então, se não há. Pois. Então, mas eu posso pôr lá no IRS mesmo que não tenha fatura já para ver se passa. Não aconselho. Também não convém. Não convém. Porque praticamente todos os IRS com anexo G, eles nos últimos 2, 3 anos foram quase todos notificados para enviar. Portanto, não convém inventar. Por isso eu acho que não vale a pena. Lá está, as pessoas tentam muito. Eu sinto isso, que elas, quando chegam a nós, elas não querem pagar imposto. Pronto, porque também acham que quer, não é? O que é que quer? Elas vivem, para isso vão para um paraíso fiscal, não é? Não vivem em Portugal. Exatamente. Porque em Portugal e fora de um paraíso fiscal nós pagamos impostos. É assim que funciona. Verdade. Lamento informar para quem continuava a enganar. Eu acho que isso é um remarque importante para deixar aqui. De facto, nós aqui temos que pagar impostos. Para viver em sociedade faz parte. Agora, a verdade é que também o nosso sistema fiscal, ele pode ser complexo, mas ele tem também mecanismos que, se eles forem conhecidos pelas pessoas, a pessoa paga o seu imposto sossegada, consegue reduzir, portanto estamos a falar aqui do IVA, como podíamos estar a falar de outros, isenções de IMT, isenção de IMI, que a pessoa tem direito, mas ela nem sequer se preocupa em conhecer. Só não quer é pagar, pronto. Agora, vamos dizer, tem que pagar, porque a realidade é esta, mas conhecendo a situação e a pessoa preparando-se antecipadamente, ela consegue pagar muito menos e ficar descansada. E dormir descansada na almofada, tem as suas faturas, quando vai depois vender também vai pagar menos porque tem tudo documentado. E a regra do jogo é esta. Eu costumo dizer que para jogarmos o jogo do nosso, no caso das empresas, do nosso sócio maioritário e particular, porque o nosso sócio maioritário, mesmo a nível particular, é o Estado, então vamos conhecer as regras e vamos jogar também a nosso favor. E elas existem, são bastantes até. Falámos aqui do IVA, existem outras. Vamos conhecê-las e preparar antecipadamente as coisas, não é? E não só quando chega à altura de agora está a chegar à altura do IRS ou do IRC, agora é que eu vou pagar. Agora é que eu vou pensar na forma como, mas agora será que eu posso fazer alguma coisa? Não, mas isso tinha que ser pensado durante o ano e antes da operação acontecer e antes de... Eu agora fiz não sei o quê, coisa. Quando a frase começa assim é sempre um problema para nós. Mas isto já aconteceu. Já aconteceu, o que é que agora se vai fazer? Tu tens que falar comigo antes da coisa acontecer, antes da decisão ser tomada e antes de fazer. Antes de vender ou não vender, ou vender por esse valor ou para aquele, ou comprar, ou investir aqui, ou investir ali, ou o que for. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser planeada. Isso é importante. Esta sensibilização, as coisas têm que ser planeadas e pensadas a médio prazo. Claro que às vezes acontece, aparece uma oportunidade, parece... Com certeza que sim, isso acontece nos negócios todos e no imobiliário também acontece. Sim. Mas se lá está, antes de se fazer a compra, tem que se fazer pelo menos umas contas. O Excel é uma ferramenta que hoje em dia quase toda a gente sabe, pelo menos fazer umas continhas de somar e de subtrair para perceber. Lá está, com aquilo do IVA que estávamos a falar, e aqui estamos a falar especificamente do IVA hoje, a questão do IVA, pôr lá os valores com o IVA, se eu não puder recuperar e saber que isso vai influenciar na margem, como é que é, ou se tem possibilidade de fazer 6% ou 23%. Nesse caso em concreto, o que estamos aqui a falar, tem um impacto muito grande na margem, porque o facto de eu pagar 6 é uma coisa, pagar 23 é outra, eu não posso recuperar logo, vai influenciar a minha margem. Essas contas têm que ser feitas e bem feitas antes da coisa se dar, porque senão depois pode correr bem, mas também pode não correr. Essa é a questão. E o facto de também termos trazido estes exemplos simples é precisamente para as pessoas perceberem que isto não é assim tão complexo quanto isso. Estamos a falar muitas vezes de fazer contas de merceeiro, que é mesmo assim. Sem desprimir para os merceeiros, não é? Não, sim, mas são contas que eu quero dizer que as pessoas ouvem falar destes temas e pensam, agora é que eu vou perceber de contabilidade e de fiscalidade. Não, isto são contas. Aliás, a primeira fase é logo essa, né? Eu não percebo nada de contabilidade, eu nem percebo nada disso e tal. Isto nem sequer é contabilidade propriamente dita. Isto é uma operação de somar e de subtrair. É um bocadinho de conhecimento financeiro. E de planeamento, e lá está, o negócio até pode aparecer assim de um momento para o outro e é um excelente negócio, ok, fechei, assinei CPCV, vamos embora. No entanto, as obras não se fazem de um dia para o outro, não é? Portanto, vamos lá olhar, comprei o imóvel, agora vamos tentar organizar, procurar apoio e perceber onde é que eu consigo poupar de forma fiscalmente inteligente e legal. Acima de tudo é isso, pronto. E esta consciência que nós acabamos por fazer é extremamente importante, porque nós temos que tentar contrariar um pouco esta mentalidade que nós temos latina de não, isto, coisas por baixo da mesa é que funciona. Vai acontecendo, pelo menos na minha experiência, né? Vai acontecendo e acontece, mas tendencialmente as coisas estão, até porque assim,
Nos A últimos legislação anos, também. a nível de finanças, a evolução foi estratosférica, não tem nada a ver o que é hoje o controle e que vai ser, com a inteligência artificial, com o investimento que se está a fazer a esse nível, das finanças, não tem nada a ver com o que era há 20 anos, quer dizer, nem há 10, pronto, é uma coisa completamente diferente. E eu iria pegar nessa última parte do que estavas a falar, que é a questão das obras, exatamente para fazer a ligação aqui ao último tema que eu acho que é importante nós falarmos, que é a autoliquidação. A autoliquidação é um tema que tem cerca de 20 anos, mais coisa menos coisa, é de 2007, salvo erro, quando foi alterada a legislação, e eu lembro-me logo desde essa altura, eu nessa altura trabalhava bastante com empresas de construção, e estás a imaginar a confusão que isso fez para aquela rapaziada, né? Quer dizer, Sim, pronto. Porque isso impactava diretamente na atividade de a atividade construção deles. e impacta hoje em dia, portanto, as regras basicamente são as mesmas, não houve alterações desde essa altura. Estamos a falar de uma regra que tem praticamente 20 anos, como eu estava a dizer, no momento em que estamos aqui a gravar este episódio, e de facto foi medonho no sentido em que o que é que o Estado tentou fazer com esta regra? Foi concentrar, digamos assim, a cobrança do IVA no agente económico só. Portanto, o Exatamente. que é que vai acontecer? O IVA vai andando para a frente, vai andando para a frente, até que vai chegar ali ao empreiteiro e aí ele depois, que no fundo, aglutina aqui o IVA todo, não sei o quê, pronto. De forma simples, o que é que acontece? Está aqui duas condições. A primeira condição, temos que ver se é ou não um serviço de construção civil. Isto está tipificado na lei, portanto eu não vou estar aqui exaustivamente a descrever tudo e mais alguma coisa, até porque existem ofícios Código circulares e não sei o quê, Civil, que tal, descrevem ali, e por acaso, nesse caso, por acaso, não é por acaso, mas nesse caso até há um trabalho feito do lado das finanças até muito claro e bem feito, a explicar exatamente o que não é que é. todo por acaso, não é? Não é, claro, não é tudo Isto, por acaso, porque há estas interesse, né? Mas está áreas. bem feito. Há coisas que não estão. Às vezes tu lês coisas, não, tu dizes, isto não está claro, eu não consigo bem perceber. Ali está tudo clarinho, está tudo explicado. Pronto. E porquê nesta área? Porque é uma área que movimenta muito dinheiro, não Claro, é? e é uma área que movimenta muito dinheiro e é preciso explicar bem. Mas bem, pronto. Portanto, tu tens duas condições. Uma é, para se aplicar esta regra, ah, o serviço tem que ser de construção civil, ou seja, se tu fores lá prestar um serviço de consultoria ou eu, não se aplica lá, neste caso, neste caso, é um Um investimento cliente, não. imobiliário. Estamos a falar Sim. de construção de um prédio, por exemplo. O que é que acontece? Tem que ser o serviço de construção civil, que está tipificado o que é um serviço de construção civil. Se for limpeza, montagem de andaimes, fiscalização de obra, não é construção civil. Se for reboco de paredes, cofragem, pintura, sei lá, colocação como é que se diz? Agora estava aqui, pronto, não é janelas, é alumínios, agora estava a faltar, mas pronto, tudo isso. Sei lá, telhados, coisas que tenham a ver genericamente com a construção de Caixilharias. edifício, caixilharia, era essa a expressão. Isso é serviço de construção civil. Essa é a primeira condição. Segunda condição, o cliente tem que ser genericamente uma empresa ou um operador económico que está com IVA, ou pelo menos em regime misto. Portanto, a primeira condição é um serviço de construção civil? É, ok, eu à partida, se é um serviço de construção civil, eu, enquanto operador, presto serviço de construção civil, então posso aplicar o IVA da autoliquidação ou envolvido do adquirente. Tem dois nomes, mas é a mesma coisa. E, portanto, o que é que isto na prática quer dizer? Quer dizer que eu vou passar uma fatura do meu serviço ao dono de obra, né, quem está a executar o promotor imobiliário, ou quem for, não interessa, ao investidor, vou passar uma fatura por exemplo, de caixilharia, vamos supor que eu tenho uma empresa de caixilharia, tenho um prédio todo para colocar caixilharia, vou colocar caixilharia naquilo tudo, e vou passar uma fatura com isenção de IVA, quer dizer que nem é bem uma isenção, mas pronto, sem IVA, vamos dizer assim, tecnicamente não é uma isenção. Não aplico o IVA. E passa, imagina que são 100 mil euros, passa a fatura de 100 mil euros, indico na fatura IVA devido para o adquirente, e do outro lado, Ou seja, esses 100 mil epá, euros na porreiro, fatura, o não IVA tenho que vai a pagar IVA. zero, O IVA vai a zero. mas não Mas, significa então agora que explica tu o que é que acontece a seguir. Pode ser que expliquei eu. O outro recebe a fatura. Imagina que és tu o eu recebi promotor, a fatura, recebes não a fatura. Eu passo-te a fatura da caixaria. Tu recebes a fatura e esfregas as mãos. Epá, muito porreiro. Não paguei é? IVA. Vou pagar Isto é 100 mil porreiro. euros Então, e sem IVA. agora como é que é? O que é que acontece a seguir? No teu Pronto, o que é lado. que Vamos acontece imaginar que tu aqui? és o investidor. O que acontece aqui é que a pessoa esfrega as mãos, mas logo a seguir tem que deixar de esfregar, porque aquilo não significa que a operação, aquela prestação daquele serviço está isenta. Ela tem uma menção, apesar de ir lá com o IVA a zero, ela tem uma menção e deve ter IVA autoliquidação.
significa que há aqui uma inversão dos papéis do sujeito passivo, é assim que se chama, e a pessoa que normalmente entregaria o IVA ao Estado, aqui era o Marco na sua atividade, mas como cumprimos estes requisitos, quem vai ter que entregar o IVA daquele serviço sou eu. Inverto os papéis e vou ter que entregar na minha operação, na minha atividade. Se eu tiver mais IVA de despesas, se eu tiver IVA eventualmente liquidado, aquele IVA daquela despesa vai ter que ser incluído na declaração de IVA e sou eu que, em vez de pagar o IVA ao fornecedor, aqui ao Marco, vou ter que entregar o IVA ao Estado. Portanto, em termos de tesouraria, também em termos práticos, eu tenho que considerar aqueles 100 mil euros mais o IVA, e se for, por exemplo, 23%, então eu sei que há 23 mil euros daquele valor que eu vou ter que pôr de lado para depois entregar. Ou seja, aqui, em título uma ideia que eu quero e que eu gosto que fique muito clara é: a autoliquidação não é sinónimo de isenção, muito pelo contrário. A pessoa quando recebe uma fatura de autoliquidação, tem que perceber que ela vai ter que ter esse valor e vai ter que o entregar. Na prática, ela só é diferida no tempo, não é? Em vez de eu pagar naquele momento, quando estou a liquidar a fatura ao prestador, a ti, neste caso, eu vou ter que o pagar ou no mês a seguir ou no trimestre a seguir, depende da fase do mês em que eu estou. Exatamente, portanto, resumindo e concluído, eu passo-te pois há aqui mais alguns requisitos que também convém clarificar. Eu passo-te uma fatura de caixilharia, estamos a dar um exemplo muito prático que é para se perceber. Eu sou empresa de caixilharia. És uma empresa. Tu estás a construir um prédio. Que sou uma empresa também, atenção. Também és uma empresa, exatamente, também és uma empresa. E depois está aqui mais um pormenor ou dois que a gente já lá vai. Eu passo-te aliás, antes, o que é que eu devo fazer? Eu estou a emitir a fatura. Eu vou ou peço a alguém, posso não ser eu, não percebo nada disso, não sei, nem sei como é que sabe o portal das finanças, não percebo nada disso, mas peço a alguém, diz aqui, Maria, olha, vais aí ao portal das finanças, mete aí o número fiscal do meu cliente, ou do nosso cliente, para veres qual é que é o regime de IVA do cliente. Neste caso, qual é o regime de IVA da empresa da Luísa. Que isto é possível fazer, atenção, e isso é possível fazer. Por isso é que isto é o mais prático possível. Vai lá, está lá um menuzinho que diz identificação de fornecedores e tal, não sei o quê, e clientes, a gente vai lá, mete o número fiscal e consegue saber, eu não consigo entrar na tua área reservada da tua empresa naturalmente, mas consigo saber qual é o teu regime de IVA, porque isto é importante para mim. E vou lá e vejo, diz, Maria, vê lá aí. Ela vai lá ao computadorzinho e tal, entra no portal, mete o teu número fiscal e vê que tu tens regime de isenção. Vamos pôr aqui este cenário. Até porque isto agora, no fundo, eu vou complicar aqui um bocadinho a coisa em cima do que a gente estava a dizer. Aliás, vamos começar pelo regime misto. Pronto, tu tens regime misto, fazes compra e venda de imóveis e também fazes outras coisas. E neste caso, eu vendo que tu estás no regime misto de IVA, que é aquilo que falámos no início, que é ter operações com IVA e operações sem IVA. Eu tenho que... um exemplo concreto que é, a minha empresa faz compra e venda de imóveis e presta serviços de consultoria. Exatamente. Pronto, exatamente. A consultoria está sujeita à IVA. Está sujeita à IVA, normal. 23, a compra e venda está isenta. Está isenta de acordo com o que a gente já falou atrás. Pronto. E o que é que acontece? Eu peço à Maria, né, que é aqui a minha colega na empresa, e a Maria vai ver e a Maria diz-me assim, Marco, a empresa está em regime misto. Olha, boa. Pronto, já sei que a empresa da Luísa está em regime misto, então posso-lhe passar uma fatura com a aplicação desta regra de IVA devido para o adquirente, ou a inversão do sujeito passivo, que é basicamente igual, basicamente a mesma coisa, o conceito é o mesmo, e passo-te uma fatura, os tais 100 mil sem IVA, e depois tu pegas nesse valor, vais pagar o IVA, porque tens que o pagar, porque isso diz respeito do teu lado a uma atividade que está isenta de IVA, portanto vais ter que entregar esse IVA ao Estado, era aquilo que estavas a dizer, está tudo bem. Pronto. Penso que isto aqui ficou claro. Agora vamos fazer reboot a este exemplo. E vamos dizer, é tudo igual, mas a tua empresa é isenta. Vamos contar a história outra vez. É isenta, não tem consultoria. Então eu vou fazer tudo outra vez. Maria, vê lá aí qual é que é o coisa. E ela vai lá, mete o número fiscal, lá no portal das finanças e tal, e a Maria diz-me assim, Marco, olha, a empresa da Luísa, temos aqui a ver, ela até já me tinha dito, mas eu estive aqui a confirmar, e é isenta de IVA. Isenção total. Só tem uma atividade que é só compra e venda de imóveis. Nesse caso, e isto é muito importante, nesse caso, se tu, apesar de eu estar a prestar o serviço de construção civil, se tu fores isenta de IVA, ou a tua empresa neste caso, eu já não posso aplicar esta regra, certo? Certo. E pronto, tens que emitir a fatura com IVA normal. Ou à taxa normal, sem mais IVA. Ou à taxa reduzida, se aplicar naquelas condições. Mas aqui é normal, portanto não posso aplicar. Ou seja,
Dito isto, o que é importante perceber? Primeiro, se o serviço é de construção civil, e estamos a assumir que a minha empresa está a prestar um serviço de construção civil, primeiro requisito está cumprido. Segundo, temos que ver qual é o enquadramento fiscal, em termos, neste caso, de IVA, especificamente, do cliente. Eu tenho essa obrigação de ver, eu, enquanto emissor da fatura, ver se a tua empresa, tem, ou confirmando contigo, ou verificando, ou as duas coisas, ver se a tua empresa é ou não mista, ou é normal. Neste caso, normal nunca seria só, porque estamos a falar de um imóvel, estás a construir um imóvel para efeitos de investimento, portanto, ou serias misto, ou serias só isento. E se fosses só isento, eu não podia aplicar esta regra. Se fosses misto, eu teria que aplicar esta regra. Pronto, é importante fazer esta distinção. E atenção aqui que esta obrigação é do prestador, é de quem está a passar a fatura. É minha, exatamente. Não é de quem vai receber a fatura. E eu tenho assistido muito a esta também troca de papéis, que é quem recebe as faturas é que está ali a perceber se aquilo vem ou não vem bem, porque já vem assessorado, por exemplo, por nós, ou já anda aqui um bocadinho neste universo e já ouviu falar da autoliquidação. E depois também temos a situação de, às vezes, as empresas prestadoras dizerem que não podem aplicar a autoliquidação, e a verdade é que são elas que têm que verificar com o número de contribuinte do cliente no portal das finanças. Exatamente. Era esta a obrigação. Existe uma secção específica de consulta de fornecedores. Elas conseguem, colocando lá, perceber qual é que é o regime e a obrigação de faturar e de cumprir as regras legais da faturação é dessa empresa que está a prestar o serviço. Neste exemplo seria minha. Eu é que tinha que verificar isto, porque eu é que estou a emitir a fatura. Portanto, eu não posso passar essa bola para o lado de lá, digamos assim. Eu tenho que verificar, tenho que ter esse trabalho de ver se o meu cliente é ou não, isto assumindo que sou um prestador de serviços no âmbito da construção civil, eu tenho que fazer esse trabalho, digamos assim, de verificar se posso ou não, ou se devo ou não faturar com IVA ou aplicar a regra. Sendo que, também para deixar isto claro, até porque às vezes também surge esta dúvida, isto não é um regime opcional. Se cumprir, eu aplico. Se não cumprir, eu não aplico. Eu tenho que ver, lá está a história do cliente, ou seja, o meu cliente é misto ou é 100% IVA, ou 100% isento. E aí, em função disso, ou seja, no fundo o portal dá uma resposta e eu, em função da resposta que me dá, eu tenho que atuar A ou B. Não é uma coisa que eu diga assim, agora dá-me mais jeito de fazer uma fatura com IVA para descarregar aqui o IVA e tal. Ou então dá-me mais jeito de não fazer. Não, quer dizer, isto não é ao gosto e ao paladar de cada um. Isto tem que ser. Há a regra e eu tenho que a cumprir. Exatamente. Portanto, é importante explicar que isto não é todo opcional. Não é? Isto é uma história, às vezes, que não tem nada a ver, mas muitas vezes também surge a transparência fiscal. Então, mas eu vou optar, não há opção. Portanto, se cumpres transferência fiscal, se não cumpres, não transferência fiscal. É um bocadinho por aí. E aqui é igual. Portanto, se o cliente é 100% isento, eu tenho que fazer a fatura com IVA. Se o cliente é misto, eu tenho que fazer a fatura com o IVA devido para o adquirente, no pressuposto que eu estou a prestar um serviço de construção civil. Exatamente. Agora, fazendo-te uma pergunta. Tu, enquanto prestador de serviços que vais emitir esta fatura com autoliquidação, tu vês vantagens ou desvantagens nisto? Porque, ok, já percebemos que não é uma opção, mas as pessoas têm que perceber qual é que é a dinâmica disto, porque muitas delas às vezes não querem aplicar, primeiro porque não sabem que isto é uma obrigação, portanto não é uma opção. Segundo, na cabeça delas já há aqui este tema do IVA, das contas e tudo mais, que é uma confusão, e elas também consideram que estão a ser penalizadas por fazer isto desta forma. Exatamente. Explica-se cá como é que é a operação do ponto de vista de quem emite. Quem emite, pronto, exatamente. É assim, na verdade, se virmos, há aqui uma questão em cima da mesa de tesouraria, não há nada a ver com a rentabilidade que eu tenho no meu serviço, não tem nada a ver. A diferença é, se o meu cliente é 100% isento de IVA, o que vai acontecer, 100% isento de IVA, o que vai acontecer é aquilo que acontece em qualquer outro negócio, do teu negócio, no meu negócio, em qualquer outro negócio, que é, eu quando cobro um serviço, tenho que acrescentar o IVA. E tenho que pôr, era um bocadinho aquilo que tu dizias há bocado, eu pego nesse IVA e coloco-o de lado, é uma gestão de tesouraria minha, eu já sei que esse dinheiro não é meu, portanto coloco-o de lado e depois faço aquela continha que tu há bocado explicaste muito bem, já sei que tenho IVA, tenho X de IVA para deduzir, tenho Y IVA que recebi de clientes, coisas, faço a conta, a diferença entrega ao Estado. Pronto, é isto. Se eu fizer a fatura isenta de IVA, eu recebo o valor e esse valor que recebo é meu. Ponto. Não tenho IVA para pagar. Esse IVA não o vou pagar. Portanto, do ponto de vista prático... Final, imagina que tu só trabalhavas para empresas que tinham regimes mistos. Ou seja, toda a tua faturação ia sem IVA. Mas tu tens IVA. Como é que recuperas o IVA?
não é? Que é a questão que vem a seguir. Isso Então, é mas é o muito... IVA, então, mas tu estavas-me a dizer que o IVA que eu tenho nas despesas, até agora, se eu não tenho IVA, se não cobro A IVA ao meu faturação. cliente, como é que naquela lógica que tu explicaste há bocado, como é que a empresa recuperaria o IVA? Por reembolso, é a única hipótese. Estas empresas têm reembolso, portanto, isto não é Yeah. de todo penalizador, e além disso, é uma obrigação. E explicar que o facto Exatamente. da empresa estar a aplicar a autoliquidação não faz dela uma empresa isenta. A operação e os clientes dela é que permitem Exatamente. que toda a faturação dela, se ela só trabalhar para este tipo de clientes, vá sem IVA. Portanto, na prática, ela vai recuperar o IVA todo das despesas, ela terá reembolso. É isso Ok? mesmo. Portanto, É isso mesmo. desmistificar também aqui um bocadinho Mistificar um bocadinho a coisa, este sim, sim, sim. conceito e este... Não, e o conceito de, sabes, às vezes aí está sujeito a ser de outra coisa, que é, então, mas se eu pedir o reembolso, vou ser inspecionado. Está Pois. bem, então, mas tens alguma coisa a esconder? Há um problema? Normalmente, quando vem com essa questão é porque tem. Exatamente. Depois, estás a ver, fica aquele momento assim estranho, né? Tipo, não sabes bem o que é que há de dizer, porque ele, pronto, aquela coisa, então, mas tens alguma coisa a esconder, e a pessoa revira os olhos e tal. É assim, a verdade é que isto um bocadinho também nessa lógica. É provável ou pode acontecer que num primeiro pedido de reembolso que haja uma análise das finanças, mas a partir daí a empresa comprova essa atividade e tem essa atividade, como acontece, por exemplo, muito, e nós temos vários clientes nisso, não tem nada a ver aqui com a parte imobiliária, mas, por exemplo, empresas exportadoras. As empresas exportadoras não têm hipótese nenhuma de recuperar, estou a falar exportadoras, sei lá, que exportam 90% ou Sim. 95% ou 100% mesmo, pronto, do que produzem. O que é que acontece com essas empresas? A única hipótese de recuperarem o IVA é neste mecanismo. Porquê? Porque isto já não tem nada a ver com a autoliquidação, mas na prática vai dar ao mesmo, que é a empresa vai vender para fora, não aplica o IVA. Depois vai suportar o IVA nas despesas todas que tem e a única forma de recuperar esse IVA é pedindo reembolso ao Estado. Nesta lógica aqui, que é, eu tenho uma empresa de caixilharia, não é o exemplo que eu estava a dar, e passo faturas maioritariamente a empresas de regime misto, por exemplo, eu também a forma de recuperar o IVA das minhas despesas é pedindo reembolso desse IVA, porque na verdade não o consigo repercutir no cliente. Pronto, é esta questão e esta gestão que eu tenho que fazer. Mas não é de todo penalizador. Era isto que eu queria Não é dizer, todo penalizador. percebendo aqui a dinâmica desta questão. E também para a pessoa que recebe a fatura com autoliquidação, se ela conseguir fazer uma boa gestão de tesouraria, É acaba igual. por ser interessante, mas não é uma coisa que ela deixa de ter que pagar. Atenção, ok? Sim, Simplesmente ela exatamente. está quase que O a momento do financiar-se, pagamento é que é diferente. o Ou momento do seja, pagamento é diferente, em vez de ter que ter naquela altura 100 mil mais o IVA, os 123 em vez mil de me para pagar pagares ao a mim, fornecedor, pagas ao Estado. depois paga os 23 mil ao Estado. Mas atenção, é preciso ter a tesouraria muito bem controlada para depois, no momento de pagar, se houver lugar a pagamento, ter lá esse valor e não interpretar aquilo como uma isenção, porque não é. Sim, como uma poupança. Sim, é isso. É isso. E acho que era Acho que é isto. isto. Acho que é isto para IVA. Já vamos aqui com algum tempo. Acho que estamos dentro do tempo que tínhamos planeado. Acho que em termos de IVA, tocámos aqui os pontos todos que são importantes, que são relevantes. Começar por explicar primeiro como é que funciona a mecânica e fizeste muito bem, portanto acho que é importante para depois se perceber tudo isto que vem a seguir, para se perceber isto relativamente bem, tem que se perceber primeiro como é que é a mecânica origem. do IVA e acho que aqui fizemos serviço público, digamos assim, Eu também acho. acho que fizemos aqui serviço público nessa parte. E portanto, mais uma vez, só me resta agradecer-te pela disponibilidade, pelas excelentes explicações, pelos excelentes esclarecimentos que tu deste. Acho que é útil para quem vai ver, mesmo que possa ver isto fatiado, que acho que faz sentido não estar a ver isto tudo de uma vez, mas acho que sim, acho que é verdadeiro serviço público, como se costuma dizer. E espero mesmo que tendo começado numa parte mais simples e depois fomos aqui para o complexo, não é? Termos conseguido explicar um pouco de uma forma mais simples e com exemplos muito simplistas como é que esta dinâmica funciona. E pedir às pessoas para deixarem também o seu comentário, dizerem se já sabiam que isto era assim que funcionava, se tinham uma ideia diferente. Se há algum aspecto que precise de alguma explicação mais concreta, se há alguma coisa que, pronto, porque isto é natural, depois dentro da sua atividade e de cada um faz, depois possa haver aqui uma dúvida mais, porque isto são de facto assuntos neste âmbito aqui do IVA, da autoliquidação e destas coisas todas, são temas que são densos, são às vezes chatos enfim, de abordar ou de perceber. Nós aqui tentámos fazer a coisa o mais leve possível,
sem deixar ir um bocadinho a fundo, ou seja, tentar aligerar, mas ir a fundo nas coisas. Acho que ficou relativamente claro. De qualquer forma, é isso. E aproveitando o convite da Luísa, também faço esse convite. Pá, deixem o vosso comentário, a vossa questão. Se tiverem questões, deixem também as vossas questões. É importante também que vão interagir, até para nós, eventualmente, depois mais à frente, podemos fazer uma sessão só de respostas às perguntas que as pessoas vão colocando. E é importante isso, ok? Sim, Luísa, muito obrigado. Também pedir às pessoas para partilharem com os diferentes interlocutores que têm no seu negócio. Isto é público e é para partilhar, é mesmo isso. Quer seja com o empreiteiro, quer seja com o parceiro com quem fazem negócio, quer seja uma pessoa que vai comprar a sua primeira habitação. Até podem fazer uma sessão de cinema lá em casa, compram umas pipocas. Sim, tipo, serão de família, sexta-feira à noite. Fazem uma sessão de cinema a ver um vídeo sobre IVA e autoliquidações, que é uma coisa espetacular. É um programa que toda a gente deseja, de certeza. Eu acho que sim, eu acho que estás a subestimar, estás a ser irónico, mas eu acredito que sim. Não estou nada assim, eu a ser irónico alguma vez, eu acho que isto era excelente. Tipo, juntar a malta numa sala de cinema, para aí 200 pessoas. Se fizerem isso, partilhem connosco, tirem fotos, partilhem nas redes sociais, que é para nós também sabermos como é que vocês estão a consumir este conteúdo, se é com a dica que demos inicialmente com a taça de vinho, se é em família, se é numa reunião com a vossa empresa e com o vosso contabilista ou alguém que vos dá assessoria ou com o empreiteiro, porque honestamente eu acho que isto deve ser mesmo partilhado, as pessoas devem cada vez mais entender de forma simples como é que esta dinâmica funciona para fazermos as coisas de forma correta e pagarmos só aquilo que temos que pagar e o estritamente necessário. Isso mesmo. Luísa, muito obrigado mais uma vez. Marco. Foi excelente. E pronto, e até à próxima, até ao próximo episódio. Até ao próximo e fiquem episódio. todos bem e tu também. Ok? Obrigada. Tchau. Obrigado.